Bom, o Grêmio termina essa primeira parte do Campeonato Brasileiro, né, antes da Copa América, com um respiro na tabela. Nos últimos 4 jogos venceu 3. E aí realmente conseguiu sair da zona do rebaixamento, se recuperar. E muitos torcedores eu via, né, na rede social cobrando, inclusive até solicitando mudança no comando técnico, por essa instabilidade que viveu o Grêmio em 2019. Quando começou o campeonato, a gente imaginava, né, muita gente, que o Grêmio disputaria o título e seria candidato para isso, até porque, a meu ver, ele levou de patamar o seu elenco do ano passado para cá, mas dentro de campo a coisa não acontecia. Por que que isso estava acontecendo? Bom, tem a ver com escolhas do treinador, sim, tem a ver com as suas insistências, com a sua teimosia em alguns momentos, mas não se iluda, torcedor. Todos os técnicos, eles têm as suas preferências, eles têm o seu jogador de confiança. O Tite tem na seleção brasileira, o Carille tem no Corinthians, o Felipão tem no Palmeiras, o Renato não é diferente. E ele tentou em algum momento insistir no Luan, por exemplo, que imaginando que ele pudesse voltar a ser aquele jogador da Libertadores de 2017, e não foi. Sofreu com lesões, sofreu com, sei lá, algum problema psicológico, emocional, abalado talvez por não ter ido à Copa no ano passado, pelas sequentes lesões, não conseguiu mais render. E o Renato insistia nele. No André também, o centroavante, para fazer aquela função que o Jael fez muito bem enquanto esteve aqui, e se imaginava que o André, melhor tecnicamente, pudesse dar a melhor resposta. Ele até não vinha jogando mal, mas faltava aquela qualidade do centroavante, né? Perdeu pênaltis decisivos, o torcedor realmente não perdoa esse tipo de situação. Mas também eu gosto de salientar que o Renato ele tem a ousadia necessária, a capacidade, o estofo, o histórico, para fazer a mudança em tempo necessário. Quando ele viu que o Grêmio começou muito mal na Libertadores e precisava se recuperar, ele mexeu no time. E viu garotos que estavam buscando seu espaço, aliás, sobrando, né, pedindo espaço no time, que é o caso do Jean-Pierre e do Matheus Henrique, e ele colocou para jogar. Com isso, o Grêmio se recuperou e conquistou 9 pontos em 3 jogos na Libertadores, se classificou, algo que muitos pensavam ser impossível. Ele se recuperou, ele mexeu no time a tempo do Grêmio conseguir essa classificação, classificou na Copa do Brasil também, pegou um adversário fraco, que é o Juventude, que está na Série C, mas passou de fase. E no Brasileiro, eu acho que em razão dessa instabilidade nas Copas, especialmente na Libertadores, o brasileiro ficou meio que segundo plano, assim, até no aspecto emocional. E eu não posso tirar de todo esse contexto os desfalques que o Grêmio teve. Teve uma falta de planejamento, sim, em não contar com um zagueiro a mais, quando o Grêmio libera o Bressan, depois do que acontece no ano passado, e não ter um substituto para o Jeromel ou o Kahneman quando um dos dois não está. Tanto que o Paulo Miranda está sempre machucado e esse menino, o Rodrigues, entrou, da posição e vem dando conta do recado. Então tem a ver com isso também. E algumas outras escolhas do time, enfim, mas o Renato, eu gosto de salientar assim, quando ele precisa mexer, ele mexe. Colocou o Viseu no ataque, parou de improvisar na defesa, colocou o Michel no seu setor. Alguns jogadores também estavam machucados, como é o caso do próprio Michel, né? Foi voltando aos poucos no time. E ele foi encontrando essa equipe. Só que não dá para tirar de todo esse contexto também os inúmeros desfalques que o Grêmio teve. Nesse jogo contra o Botafogo, por exemplo, talvez tenha sido o mais emblemático, né? O Grêmio começa o jogo sem o Jeromel e o Maicon. Já não tinha o Everton, já não tinha o Bruno Cortez, estava com uma zaga, metade dela improvisada, né, com o Rodrigues e o Michel, e aí teve que colocar no meio de campo ali o Tassiano como volante, e aí ele perde o Rodrigues durante o jogo, tem que recuar o Rômulo, e aí tem a inteligência do Renato, tem um volante no banco, que é um menino que também está pedindo espaço, que é o Darlan, ele coloca o Darlan no meio, recua o Rômulo para a zaga, e dentro de toda a dificuldade que ele tem, ele consegue manter o seu padrão de jogo ainda e atacar o Botafogo dentro da sua casa, porque precisava da vitória. Claro que não atacou com tanta efetividade, o Cavalieri não fez grandes defesas, o Tardelli até tentou, né, foi talvez o melhor jogador assim, em termos ofensivos, assim, o cara que mais buscou, tabelou, jogada individual, mas o Grêmio não agrediu. Só que realmente estava muito desfalcado. E aí entrou o talento do Jean-Pierre na cobrança de falta, garantindo a vitória para o Grêmio. Eu acho que tem muito torcedor que, inclusive, em vários momentos, pediu a cabeça do Renato. Eu não consigo ver no mercado
E no cenário atual, outro técnico que possa tirar mais desse elenco do Grêmio do que o próprio Renato. Ele tem as suas escolhas, ele tem as suas teimosias, ele vai errar em alguns momentos, o time vai oscilar em quase 3 anos de trabalho, é normal, né? Mas se a gente der tempo, tomara que essa pausa traga isso, para ele recuperar jogadores, ter o seu plantel à disposição, e não, quando eu digo todo o plantel, não é os 11 titulares, é pelo menos um pouco, né, em termos de posição, para você ter um zagueiro que joga na zaga, um lateral que joga na lateral, volantes com opção, é disso que eu falo. O Matheus Henrique está na seleção de base, o Everton tá na seleção principal, jogadores que elevam o patamar do time, e é muito difícil você conseguir manter um padrão sem esses jogadores desse nível, que vinham sendo titulares absolutos. Então eu acho que o Grêmio ainda vai se recuperar no campeonato, não sei se vai disputar título, não sei se dá para buscar o Palmeiras lá, o Santos, o Atlético Mineiro que estão lá em cima, não sei. Eu sei que o Grêmio vai se recuperar e chega mais forte também para a disputa de Copa do Brasil, Libertadores, e essa instabilidade me parece normal dentro das escolhas do técnico, que faz parte de todo o contexto, e também dos desfalques. Na medida em que o Renato percebe que ele precisa mexer, que ele precisa dar vazão para o Darlan chegando, para firmar o Jean-Pierre, para ter o André como um reserva, para jogar com o Tardelli daqui a pouco mais centralizado na vaga do Viseu, não sei. Mas ele sabe melhor do que nós, do que eu, você que está aí, do que ele pode fazer com esse grupo. Já demonstrou essa capacidade. E eu acho que o Grêmio tem tudo para crescer a partir de agora.